'cause I need to know, so I can be this way too. Through the flames I woke until I lost my air, feeling bad with you. Piece by piece I'm breathing in the quiet air. I don't even mind, hold my heart, be kind. We'll be one tonight. We'll be one tonight. We'll be one tonight. Are you there? 'Cause I need your skin on mine to be myself. Are you happy? 'Cause I need to know, so I can be this way too. Through the flames I woke until I lost my air, feeling bad with you. Piece by piece I'm breathing in the quiet air. I don't even mind, hold my heart, be kind. We'll be one tonight. We'll be one tonight. We'll be one tonight. We'll be one. You're my everything. Again, again, I feel your skin, and now I'm losing my mind. Loving you. You're my everything. Again, again, I feel your skin, and now I'm losing my mind. Loving you. A Vênus versus Marte, eu acho que começou comigo, com a Camila e com a Manu. E o Léo e a Rafa. Os dois juntos estavam em casa fazendo um som. E a gente tinha vontade de fazer algo diferente em Rio do Sul, né? Um som diferente, com músicas indies, pop. E aí a gente acabou se encontrando, nós 5, depois de um tempo. Começamos a ensaiar na Fundação Cultural. E depois na casa do Léo. E aí depois a gente foi para os estúdios. Aí começamos a ensaiar para valer. O nome surgiu, na verdade, de um projeto que eu e a Rafa tinha antes, que era Venus Meets Mars, que era um projeto que a gente tinha começado, eu e ela mesmo. Então a gente já tinha essa intenção de fazer um folk, um indie, um pop. Então, quando a Aline falou que estava fazendo um som com a Camila e com a Manu, a gente foi lá na Fundação Cultural, o primeiro ensaio, né? A gente sentou numa sala lá, incomodou até o teatro que estava rolando do outro lado, os caras vieram pedir pra gente parar. Então, foi super massa, assim, porque desde o primeiro dia a gente já teve uma química boa, principalmente das vozes, né? Como a gente tem 3 vocais, 4 vocais, é difícil ter uma química boa de primeira, assim. E a gente tocou naquele dia, acho que foi of Monsters and Men, né? No primeiro dia, né? Então a gente tocou Little Talks, né? E no primeiro dia, assim, a gente já saiu super enturmado e foi super massa, assim. Então a gente tá desde 2016 tocando, né? A gente fez o primeiro show realmente no Sofá na Rua, em frente ao Museu de Rio do Sul. Foi o primeiro show que a gente trouxe, assim, foi... até não tinha nem o Marcelo, né? O Marcelo que entrou esse ano na banda, ano passado, na verdade, né?
E a gente veio com uma proposta de tocar com tambores, tocar com boom, então foi super massa, assim. A gente explorou um gênero ainda que não tinha na cidade, né? A Air a gente escreveu e compôs ela pensando no momento amorzinho de um relacionamento, né? No ápice de um relacionamento, que é quando tudo tá lindo, quando tudo tá legal, você acabou de conhecer a pessoa e tá tudo incrível e a gente só quer ficar de boas. E é isso, é o sentimento, é a nossa baladinha romântica, basicamente é isso. A questão do inglês, ela vem muito mais pela métrica da língua, que encaixa melhor no estilo que a gente queria. E também porque a maioria das músicas, das nossas referências, são bandas e cantores internacionais. E aí a gente se sentiu mais confortável em se expressar no inglês mesmo. E o que a gente tem de referência of Monsters and Men, Maggie Rogers, Florence. U2 também é uma referência que eu tenho muito grande para as guitarras. Acho que Imagine Dragons também, a questão dos tambores, né? Que foi uma coisa Parte instrumental, né? Que a gente roubou muito deles, assim, né? Mas eu acho que a gente, como não tinha bateria, foi a única opção que a gente achou para poder ter os tambores ali, né? Como banda, todo mundo tem um gosto muito diferente, assim. Então, a gente meio que misturou um pouco de cada e é isso que resultou.
Snow, ela tem uma cara, assim, um envelope muito alegre, entre aspas, mas ela é uma música muito sobre o sentimento de perda, né? Quando você... É tipo, a música, o refrão fala, né? A gente é como neve afundando cada vez mais dentro da imensidão que a neve vai criando. Então é como se a gente acabasse se perdendo nos próprios pensamentos, assim, e a gente acabasse se afundando dentro de uma neve que não tem fim. Então a gente vai adicionando gotículas por dia e vai se afundando, e quando vê, não consegue mais ver tá totalmente soterrado, né? Geralmente o Léo vem com alguma coisa, tipo, olha o que eu tô tocando, olha o que eu descobri. E ele chega com um riff, alguma coisa assim, um negocinho ali, e daí a gente começa... É bem orgânico, assim. Antes, quando a gente tinha as baterias, né, que não tinha o Marcelo, aí a gente começava. A Rafa ia no bumbo, eu ia no surdo, e cada um ia encaixando, assim, o que sentia que queria tocar, assim. E aí, por último, a gente fazia a letra. A gente gravava aquilo que a gente, né, descobriu, e depois botava a letra.
Ocean, na verdade, também ela tem um envelope triste, né, na verdade, mas ela fala sobre um momento que a gente não sabe mais quem a gente é. Assim, a gente às vezes trabalha 14 horas por dia, não vê mais os amigos e a gente fica se perguntando, pô, qual que é o nosso lugar no mundo, para que a gente veio para cá? Então, a ideia é tipo, pô, a gente entende que a gente é um oceano, né? A gente é totalmente vasto e sem fim, e a gente não consegue, às vezes, se enxergar dentro disso. Então, Ocean é sobre isso, assim, é sobre a gente às vezes, não conseguir entender qual é o nosso papel no que a gente está fazendo, no que a gente está criando, se a gente está fazendo aquilo realmente por um propósito, por alguma coisa. Então, é como se fosse um oceano vasto, assim, a gente não sabe qual que é o fim dele, né? Fire é uma música bem pessoal pra mim, porque eu escrevi ela sobre um relacionamento abusivo que não só eu, como provavelmente 90% das mulheres já passaram, e homens também, mas a questão é que foi focado não no sentimento do que eu passei, mas sim em se levantar desse sentimento, né? No processo de sair desse poço em que eu me encontrava. E a Fire é como se fosse um dedo do meio, assim. Look what you did to my soul. I was blinded, but not anymore. You used to be so better, but now you're just a bunch of non-sure. And who do you think that you are to go out and destroy every piece of life I had, every piece of life I left? And I cannot feel your soul anymore. You dead to me now. You're so bad, but I still love the way you dance for me, shaking bones. I can see your light being gone, and you know I will say I will not die with you, baby. And who do you think that you are to go out and destroy every piece of life I had, every piece of life I left? And I cannot feel your soul anymore. You dead to me now. You're so bad, but I still love the way you dance for me, shaking bones. I can see your light being gone, and you know I will say I will not die with you, baby. With you, baby. River é uma música que eu e a Rafa, a gente fez pra... como se a gente fosse a própria terra que a gente vive, assim, né? Então é sobre ancestralidade, sobre realmente o rio, né? Então a gente tá numa cidade, Rio do Sul, né? Que, pô, é cruzada por 2 rios, aí a nossa população se estabeleceu do lado dos rios, porque realmente é o melhor lugar para morar naquela época, mas acabou que o rio acabou se voltando contra a gente, né? Então,
fala muito sobre essa ira da natureza, assim, vocês se estabeleceram aqui, mas eu tenho meu espaço aqui, eu vou dominar o espaço de vocês. Então, River é sobre isso, assim, é sobre esse poder da natureza que a gente enfrenta, né? E Rio do Sul passa por isso sempre, né? Passava, na verdade, né? Agora a gente tá numa fase de não ter mais enchente, mas, quando o rio realmente ele se enfurece, a gente não sabe o que fazer, né? Porque ele toma conta de tudo, né? Então é sobre isso. Quando a gente gravou o álbum, o Marcelo ainda não fazia parte da banda, então a gente usou bastante dos tambores que a gente usava nos shows e que a gente usou também para fazer as músicas. Então tem bastante a utilização do bumbo e do surdo que a gente já usava. A gente também complementou com algumas adições de bateria na parte de edição, assim. E aí a diferença de hoje também é a guitarra e aí o Marcelo na bateria. A gente começou também gravando em singles, né? O primeiro single que a gente gravou foi Galaxy Fire, se eu não me engano. Uhum. E a gente já tinha gravado um álbum também, antes, com essas mesmas músicas, mas a gente resolveu refazer elas, né? Então a gente gravou a primeira vez até na casa antiga do Rosseto, lá de Madeira. Dá pra ver que ele evoluiu bastante aí. Então foi super massa esse processo de evolução, né? Desde 2017, 18... 19? 18. São quase 3 anos já na produção do disco, né? A gente acha que vamos fazer um disco de uma semana para outra e é super complicado, né? E durante o processo a gente percebeu que, a gente tinha opções infinitas para colocar no álbum e a gente começou a explorar isso, né? E com a entrada do Marcelo também, a gente percebeu que ficaria muito mais fácil a gente tocar com bateria, tocar com caixa, uma coisa que a gente não tinha antes era caixa nas músicas, prato, etc. Então acho que isso foi uma evolução super massa, assim, em relação ao nosso álbum, né? E também o Rosseto ajudou bastante a gente, né? Então, a gente diz que metade do álbum também é dele, né? Então, é um processo bem de troca, assim, em relação ao que a gente criou aqui dentro, né? just like the rain. Whoa, 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 whoa.
catch you again, 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 and get you closer. Just like the rain, we are the river sailing ahead. A current will catch you again, 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 and get you closer. Just like the rain, we are the river sailing ahead. A current will catch you again, 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 and get you closer. Just like the